Em si, é uma operação que disciplina a sucessão de fases, atos e operações destinadas a promover o desenvolvimento gradativo e lógico dos acontecimentos da natureza, em comunhão com a atividade do espírito encarnado. Não se trata de um acontecimento excêntrico e supersticioso, mas é um processo científico e técnico, presente em todos os acontecimentos do mundo profano, embora seja mais específico da esfera religiosa, iniciática, maçônica e esotérica. O ritual nada tem de crendice ou mistério, mas é ordem, graduação técnica e coerência desdobrativa, regendo e consagrando o ritmo, a sucessão e a manifestação das coisas. Na sua tarefa de enfeitiçar objetos, para atingir o clímax proveitoso, o feiticeiro precisa seguir um ritual gradativo e progressivo no seu trabalho, obedecendo às fases e às leis já consagradas e conhecidas naquele processo. O ritual de enfeitiçamento, em sucessiva ordem processual, determina que o seu operador primeiramente faça a atração das forças a serem mobilizadas na bruxaria. Depois dessa fase preliminar, então deve condensá-las nos objetos. Em seguida, gradativamente, dinamizá-los ou eletrizá-los, e finalmente, projetar as energias em direção à vítima escolhida para a carga enfermiça. O absurdo e contrário ao ritual seria o feiticeiro dinamizar as energias antes de captá-las, ou então projetá-las antes de sua potencialização. O ritual, portanto, não é uma entidade oculta, misteriosa ou processo supersticioso inerente à magia e bruxaria, mas é uma ação coordenada do princípio ao fim objetivado, em todo o processo da natureza e atividade da vida humana. Deus, quando criou o mundo, também seguiu um determinado ritual, pois ele não o fez de chofre, mas disciplinado por um procedimento gradativo e sensato, em que primeiramente surgiram as coisas fundamentais e depois as secundárias. Deus, de início, fez o planeta Terra, obedecendo ao ritual da criação. Depois, veio a segunda fase, quando criou os mares, os rios e as florestas. Então, surgiram os pássaros, os animais e os peixes. Mas haveria inexplicável insensatez, contrária ao rito da criação, caso os peixes aparecessem antes dos mares ou os animais antes das florestas. É devido ao ritual já consagrado na cirurgia que o médico operador primeiramente troca suas vestes empoeiradas da rua pelo uniforme branco e limpo. Em seguida, lava as mãos, depois faz a asepsia do enfermo, apanha o bisturi, faz a incisão periférica, aplica os grampos hemostáticos, e só então inicia a verdadeira intervenção com os instrumentos de ação profunda. O êxito de sua intervenção não se prende unicamente à sua sabedoria, experiência ou decisão, mas, também, à obediência ao ritual rigoroso que lhe disciplina as atividades cirúrgicas e já consagradas pelo tempo e experiência. O médico violentaria o ritual cirúrgico, caso, primeiramente, lavasse as mãos e só depois desvestisse o traje empoeirado, ou então usasse a tesoura cirúrgica de incisão interna antes do bisturi e do corte periférico. O ritual, portanto, é o modo de fazer as coisas certas, um desenvolvimento metódico que evita o erro e a confusão. É o ritual que não permite ao homem tirar as meias antes de descalçar os sapatos, porque ele também coloca as meias antes dos sapatos. Pergunta: como poderíamos crer de modo mais convincente no poder maléfico de objetos, aves e animais usados em bruxaria? Ramatiz: na multiplicidade de operações no campo do magnetismo terapêutico, seus entendidos também usam uma série de coisas e objetos que favorecem a fixação ou condensação, neles, de energias imponderáveis. A água, quando fluidificada na terapia espiritista, transforma-se em elemento intermediário de ligação entre o magnetismo e o doente. Há quem magnetize ou fluidifique garrafas, flores, roupas, mata borrões, alimentos ou frutos, com finalidade terapêutica. Obviamente, o processo de enfeitiçamento também é perfeitamente realizável através de objetos,
os quais são preparados para imantar e catalisar as energias daninhas. Há minerais, como o do rádio e o do chumbo, cujas partículas, em incessante radiação, produzem danos na criatura humana, independente de ser enfeitiçado. Pergunta: poderíamos conhecer o mecanismo exato da ação desses objetos enfeitiçados no campo psíquico? Ramatiz: os acontecimentos da vida estão intimamente ligados à ação da energia sobre a matéria. O conceito atual de matéria, aliás aceito pela vossa ciência acadêmica, é o de energia condensada ou força coagulada. Sendo assim, a matéria, embora partícula de força condensada, age vigorosamente em todos os campos vibratórios dos planos etéreo, astral e mental onde se originou. Desde que essa matéria ou energia acumulada seja acionada com mais veemência, ela aumenta sua ação nos correspondentes planos vibratórios do seu natural habitat. Essa atividade amplia-se tanto quanto seja a capacidade de se ativar ou excitar a substância material, fazendo repercutir em direção ao seu campo dinâmico natural. Atuando vigorosamente na matéria, atuareis concomitantemente nos planos energéticos de onde ela provém, porquanto houve uma condensação ou aglomeração para os sentidos físicos. Consequentemente, essa energia presente em todos os corpos e aprisionada pelos limites da forma, extravasa continuamente, formando as auras dos minerais, vegetais e seres humanos. O campo magnético, a superfície dos corpos físicos, é rico de radiações, ou seja, partículas magnéticas que se desagregam continuamente de todas as expressões da vida material. Visto que as criaturas humanas são também energias condensadas, elas então alimentam um campo radioativo em torno de si, e que deixam um rastro ou uma pista de partículas radioativas por onde passam, pelas quais os cães se orientam utilizando-se do faro animal. A tradição de que o enfeitiçamento feito no rastro da vítima é absolutamente eficiente e difícil de desmancho, é porque a condensação de fluidos perniciosos é feita diretamente no campo magnético da aura de energia em libertação do enfeitiçado. O lençol de partículas radioativas da vítima, ainda em ebulição e ativo na área do enfeitiçamento, então favorece uma imantação mais compacta e profunda na penetração áurica. Embora considerando-se o extraordinário senso de orientação que a mente instintiva proporciona às aves e aos animais, ajudando-os na luta pela sobrevivência, com poderes ou faculdades que espantam o próprio homem, o certo é que, durante as suas deslocações de um lugar para outro, eles também despedem partículas radioativas e deixam verdadeiras pistas magnéticas vibrando no mundo oculto. Assim, os cães e os gatos, quando são afastados a quilômetros distantes de sua moradia, eis que retomam habilmente até o ponto de partida, porque seguem o contrário da própria pista radioativa que deixaram anteriormente. Pergunta: de que modo os objetos enfeitiçados podem baixar as vibrações do ambiente onde permanece a pessoa visada por esse ato de bruxaria? Ramatiz: os objetos usados e trabalhados pelos feiticeiros desempenham a função de captadores de energias inferiores e servem de condensadores, que baixam as vibrações fluídicas do ambiente em que são colocados. Embora sendo matéria, tais objetos vibram no campo etéreo astral, porque são também energia condensada. Sob a vontade vigorosa dos feiticeiros, que agem na intimidade eletrônica da substância, ou seja, no seu elemental, produz-se uma excitação magnética ou superatividade, mas em sentido negativo, que depois atinge a aura da vítima a que eles estão vinculados pelo processo de bruxaria, rebaixando o campo vibratório para alimentar expressões deprimentes de vida oculta. Pergunta: qual é o sentido desse alimentar expressões deprimentes de vida oculta? Ramatiz: assim como o lodo é alimento seivoso para as coletividades microbianas patogênicas, a atmosfera magnética viscosa, que resulta da presença de condensadores enfeitiçados, transforma-se em excelente campo alimentício para as larvas, embriões,
bacilos e vibriões psíquicos oriundos do mundo invisível aos acanhados sentidos humanos. Multidões famélicas e colônias microscópicas de larvas e micro-organismos em torturada agitação buscam vorazmente as zonas de depressão magnética em torno dos enfeitiçados, para o seu sustento mórbido. Baixam, paulatinamente, do campo imponderável condensando-se em formas gradativas intermediárias, até alcançarem o plano físico, onde a ciência humana, depois, os pressente na forma de vírus e ultravírus e demais probabilidades patogênicas, responsabilizando-os por inúmeras enfermidades, principalmente na patologia cancerosa. A ação transformadora dos objetos enfeitiçados inverte os polos de frequência e o dinamismo natural da energia em liberdade, degradando-a para uma condição realmente viscosa, decomposta e deteriorada. Essa viscosidade, como lençol denso de magnetismo, torna-se o elemento intermediário, o revelador, a fim de as coletividades vorazes e destruidoras fazerem o seu descenso vibratório para o campo material. Elas, então, gradativamente, ingressam pela cortina desse magnetismo pegajoso exudado da aura do enfeitiçado, convergindo para o seu metabolismo fisiológico e criando-lhe estados enfermiços de origem imponderável e dificílimo de se identificarem pelos mais abalizados exames médicos. Pergunta: essas organizações psicomicrobianas, de que falais, devem atingir tão somente o enfeitiçado? Não é verdade. Ramatiz: a ação maléfica se exerce principalmente naquele que foi objetivado para sofrer a carga do fluido depressivo. No entanto, como as auras viscosas dos objetos enfeitiçados podem fortalecer-se através dos próprios desequilíbrios psíquicos das criaturas humanas, que se encontram no raio de ação do feitiço, mesmo as que não foram visadas pela bruxaria poderão sofrer seus efeitos no astral enfermo. Há casos em que o impacto enfeitiçante ao incidir sobre a pessoa de aura invulnerável ou imunizada pela própria graduação espiritual superior, então refrata, podendo atingir outro familiar menos protegido. Nota: Ramatiz explica-nos que qualquer pessoa pode ser enfeitiçada, mesmo quando não é avisada diretamente pelo feiticeiro. No entanto, a sua defesa depende exclusivamente de sua maior ou menor evangelização. O Dr. M.B., amigo do nosso grupo espiritualista, foi visado por uma carga enfeitiçante fortíssima. No entanto, dada sua natureza excepcionalmente humilde, caritativa e evangélica, o impacto do feitiço refratou nele e atingiu espetacularmente o cão de estimação, o qual sucumbiu rapidamente, enrodilhado sob violenta prostração. Fim da nota. O enfeitiçamento tanto provoca doença psíquica na alma humana, por agir nos centros de forças do comando perispiritual, como atrai nuvens de bactérias nocivas, que penetram na circulação fisiológica da criatura. Os objetos ou seres transformados em fixadores de fluidos nefastos são os agentes do enfeitiçamento, à guisa de projetores de detritos fluídicos a sujarem a aura perispiritual da vítima. Criam em torno do enfeitiçado um campo vibratório de fluidos inferiores, o qual então dificulta a receptividade intuitiva de instruções e recursos socorristas a serem transmitidos pelos guias ou conhecidos anjos da guarda, que operam em faixa mais sutil. O esforço principal do feiticeiro é isolar a vítima desse auxílio psíquico, deixando-a desamparada na esfera da inspiração superior e entregue apenas às sugestões malévolas que lhe desorientam a atividade financeira, provocam perturbações emotivas, condições pessimistas e conflitos domésticos. Assim, os prejuízos da vítima no campo material aliam seus distúrbios doentes no campo psíquico, sob o comando exclusivo de almas perversas do mundo invisível. E tanto quanto mais a vítima se rebela ou se aflige, em vez de optar pela oração e vigilância às suas próprias imprudências emotivas e pensamentos adversos, ela também oferece maior campo de ação favorável para os espíritos desregrados infelicitarem a sua vida.
Pouco importa se a pessoa merece ou não merece o impacto do feitiço, mas a sua segurança e defesa dependem exatamente de sua maior ou menor integração ao Evangelho do Cristo. É o estado de cristificação proveniente da vivência incondicional dos ensinamentos evangélicos, que realmente desintegra toda e qualquer carga maléfica projetada sobre o homem. Sem dúvida, são tão poucas as pessoas que já usufruem essa condição superior, que o processo de enfeitiçamento ainda produz efeitos maléficos em quase todas as criaturas. Pergunta: mas no caso do feitiço refratar sobre a pessoa visada e atingir outro ser familiar, isso não é um procedimento injusto? Ramatiz: como a imunidade psíquica contra qualquer das expressões de enfeitiçamento varia de conformidade com a conduta da pessoa visada, as correntes malévolas atingem e penetram com êxito nas auras perispirituais dos seres humanos, conforme a sua vulnerabilidade áurica do momento. Pergunta: por que há criaturas boníssimas, de conduta reconhecidamente evangélica, que se afirmam vítimas de enfeitiçamentos? Como se explica isso? Ramatiz: nem todo santo de hoje foi magnânimo, virtuoso ou ordeiro no passado. Certas criaturas, que presentemente se devotam à prática do bem, ainda não podem furtar-se à lei kármica e oferecer defesas seguras contra as forças destrutivas que movimentaram em existências pretéritas. Colhem agora os frutos amargos da sementeira imprudente, enquadrados na lei de que será dado a cada um segundo as suas obras. Ademais, o simples fato de precisarem reencarnar-se na Terra os obriga a suportarem as contingências e as energias agressivas do plano terrestre ainda tão primário. O enfeitiçamento ainda é ação perniciosa, produto gerado consciente e inconscientemente pela maioria dos homens, o qual atinge proporcionalmente a todos os seres, segundo as suas deficiências e defesas espirituais. E de senso comum que mesmo um campeão de natação não se livra de perigos, caso seja obrigado a nadar num rio infestado de jacarés. Pergunta: pode o enfeitiçamento atingir coletividades, conforme já nos afirmou um estudioso do assunto? Ramatiz: atualmente, rareiam, no vosso mundo, as terríveis fases de enfeitiçamento coletivo, naturais da época lemuriana e atlântida, em que certos povos se guerreavam através da prática ignóbil da feitiçaria, pois os seus espíritos ainda se achavam fortemente ligados a campos e forças do astral inferior. Esses povos atuavam sobre determinadas energias elementais da natureza, portadoras de uma atividade primária muito agressiva e exterminavam-se reciprocamente num processo de vinganças incessantes. Inúmeras enfermidades de natureza incurável, entre as quais se destacam o câncer e a morféia nervosa, ainda são resultados kármicos de que padecem muitos espíritos participantes da bruxaria coletiva e individual do passado. Faz-se necessário o esgotamento completo desse elemental mórbido usado a larga e ainda latente em muitas almas, para que então desapareça a série de manifestações patológicas atuais, incuráveis. Graças à ação pacificadora de Jesus, criando sublime egrégora no vosso mundo e fonte de transfusão da luz divina que aniquila o reinado da sombra, diminuiu o êxito do enfeitiçamento coletivo. O contato vibratório mais profundo com a aura do Cristo planetário, e o alimento incessante das preces e sacrifícios dos cristãos nos circos romanos em torno da mesma ideia espiritual libertadora, contribuiu bastante para anular a eficiência da bruxaria coletiva. No entanto, na Idade Média ainda ocorreram alguns casos de epidemia, alucinações, histerias coletivas, degradações e luxúria em massa, cujos desequilíbrios psíquicos foram realmente provocados por entidades diabólicas encarnadas, em detestável simbiose com espíritos malévolos. Nota: egrégora, composição astral gerada por uma coletividade, pois o pensamento, o desejo e a vontade são forças tão reais e mesmo superiores às mais potentes energias da natureza. Debaixo dessa influência, a matéria astral, tão plástica, faz-se compacta e toma forma.
Então, essa egrégora torna-se um campo de influência coletiva, impelindo os que dela se interessam, para realizações positivas no mesmo gênero. Graças a Jesus, compôs-se no mundo a egrégora do cristianismo, que é fora da própria cogitação humana, continua a influir, atrair e orientar as almas sensíveis. Da mesma forma, Hitler compôs a terrível egrégora do nazismo, a qual ainda insiste evocando adeptos e atuando vigorosamente ante o menor descuido das autoridades internacionais do mundo. Fim da nota. Pergunta: é certo que a pessoa enfeitiçada pode ser diagnosticada erradamente pelo médico, quando se sente adoentada? Ramatiz: e por que não? Quem está enfeitiçado encontra-se psiquicamente impermeabilizado às fontes que lhe podem fazer bem, propenso a aceitar as piores sugestões e os conselhos mais prejudiciais do mundo oculto. O enfeitiçamento não é feito como simples passatempo, mas é da sua função principal prejudicar o próximo. Só as pessoas realmente evangelizadas, de pensamentos otimistas e emoções controladas, podem resistir com maior eficiência aos impactos da bruxaria. A pessoa enferma e enfeitiçada quase sempre ignora a origem de sua perturbação, assim como a sua aura conturbada também pode influir sobre o médico que a examine e levá-lo a um diagnóstico impreciso ou errado. Há casos em que os malfeitores das sombras, ligados pelo serviço de bruxaria, induzem as vítimas a consultarem certos médicos de baixa condição moral e atraso espiritual, os quais apenas identificam sintomas equívocos e prescrevem medicamentos inócuos e até nocivos. Após deambular incessantemente por consultórios médicos, sofrendo terapias confusas e até intervenções cirúrgicas desnecessárias, algumas criaturas só conseguem a sua cura aliando o tratamento físico à renovação espiritual, ou ajustando a sua mediunidade florescida prematuramente sob a ação estimulante do feitiço, pela frequência aos centros espíritas ou terreiros de Umbanda. Então melhoram porque aumentam as suas defesas psíquicas fortificadas pela conduta superior, como também ficam sob a guarda de espíritos benfeitores, que os ajudam a dissipar os maus fluidos. Pergunta: o indivíduo lunático também pode ser uma vítima de enfeitiçamento? Ramatiz: sem dúvida, ainda existem crendices e superstições de povos primitivos, que devem ser rejeitadas devido à sua inutilidade e fundamento tolo. Mas, também, é preciso examinar tais coisas antes de qualquer julgamento injusto ou equívoco porque o homem nada cria ou compõe, mas só descobre e inventa o que já foi criado ou inventado por Deus. Assim, a mais estúpida crendice pode ter se gerado numa base científica, malgrado a sua vestidura exterior excêntrica ou insensata. É verdade que alguns mitos e lendas, que parecem desafiar as leis naturais da Terra, são decalcados de fenômenos exclusivos do mundo astral, os quais ainda vibram na memória perispiritual do ser encarnado. Mas no caso do lunático, ele sofre realmente a influência das fases lunares, pois excita-se na lua cheia e torna-se melancólico na lua nova. É um temperamento maníaco, excêntrico e profundamente visionário, cujas ideias fantasiosas modificam-se pelas rápidas mudanças do satélite da Terra. O fenômeno é fácil de explicar. O duplo etérico do lunático é de frequência vibratória facilmente excitável pela emanação do éter físico lunar. Durante a época de seu nascimento e a simultânea formação do corpo vital, a Lua encontra-se na sua fase mais ascendente possível. Por isso, ele é um hipersensível e carrega para o seu corpo etérico maior dosagem de emanação do éter físico lunar, sofrendo durante o crescente e a lua nova um maior excitamento ou afluxo fluídico, algo semelhante ao que ela exerce de modo gravitacional na formação das marés. Os antigos faziam amuletos ou acumuladores de forças para aliviar as crises dos lunáticos, durante a fase máxima da lua cheia. Indicavam-lhe remédios feitos de plantas lunares, leitosas, frias, antiafrodisíacas, de folhas grandes, ovaladas, redondas, como a couve,
o repolho, a alface. Nos casos mais graves, socorriam-se da papoula branca, que fornece o ópio e a heroína, do sândalo branco, do semente hipnótico, além de outras flores lunares, como a rosa branca, margarida, a açucena e o lírio. Pergunta: qual é a melhor defesa contra as projeções de fluidos maléficos gerados por todas as formas de enfeitiçamento? Ramatiz: sem dúvida, e a vigilância incessante contra toda sorte de pensamentos pecaminosos e emoções descontroladas. Aliás, a oração, como poderoso antídoto de química espiritual, também traça fronteiras protetoras em torno do ser humano e decompõe os fluidos deprimentes e ofensivos. Os feiticeiros tudo fazem para evitar que as pessoas enfeitiçadas sejam alertadas quanto à realidade da bruxaria. Os seus comparsas desencanados desviam do caminho das vítimas quaisquer esclarecimentos ou ensejos favoráveis, que possam associar-lhes doenças, infortúnios ou dificuldades à prática do feitiço. Daí o motivo por que se crê tão pouco na realidade da bruxaria, pois, na maioria dos casos, os próprios enfeitiçados ironizam tal acontecimento em sua vida. Em geral, a maioria das criaturas alega que nunca fez mal a ninguém, e, por isso, jamais seria enfeitiçado, por não merecer tal coisa. Capítulo 2 – Enfeitiçamento verbal. Pergunta: que significa enfeitiçamento verbal? Ramatiz: o enfeitiçamento ou a bruxaria, na realidade, pode efetivar-se pela força do pensamento, das palavras e através de objetos imantados, que produzem danos a outras criaturas. O enfeitiçamento verbal resulta de palavras de crítica antifraterna, maledicência, calúnia, traição à amizade, intriga, pragas e maldições. A carta anônima e até mesmo a reticência de alguém, quando, ao falar, dá aso à desconfiança ou dúvida sobre a conduta alheia, isso é um ato de enfeitiçamento. O seu autor é responsável perante a lei do karma e fica sujeito ao choque de retorno de sua bruxaria verbal, segundo a extensão do prejuízo que venha a resultar, das palavras ou gestos reticenciosos desfavoráveis ao próximo. A palavra tem força, pois é um veículo de permuta do pensamento dos homens, os quais ainda não se entendem pela telepatia pura, conforme acontece em outros planetas adiantados. Consoante a significação, a intensidade e o motivo da palavra, ela também se reveste de igual cota de matéria sutilíssima de éter físico, sobre aquilo que ela define. Quando a criatura fala mal de alguém, essa vibração mental atrai e ativa igual cota dessa energia das demais pessoas que a escutam, aumentando seu feitiço verbal com nova carga malévola. Assim, cresce a responsabilidade do maledicente pelo caráter ofensivo de suas palavras, à medida que elas vão sendo divulgadas e apreciadas por outras mentes, atingindo então a vítima com um impacto mais vigoroso do que o de sua força original. O malefício verbal segue o seu curso, pessoa por pessoa, assim como a bola de neve se encorpa lançada costa abaixo. A mobilização de forças através do verbo é predominantemente criadora, é uma ação de feitiçaria de consideráveis prejuízos futuros para o seu próprio autor, pois as palavras despertam ideias e estas, pelo seu reflexo moral de falar mal de outrem, produzem a convergência de forças repulsivas, as quais se acasalam à natureza do pensamento e do sentimento, tanto de quem fala como de quem ouve. Sem dúvida, essa espécie de bruxaria através de palavras, também varia conforme a culpa e a responsabilidade da criatura. Pergunta: poderias explicar-nos melhor esse assunto? Ramatiz: evidentemente, a pessoa que fala mal de outrem só por leviandade, há de ser menos culpada espiritualmente do que quem o faz por maledicência, inveja, sarcasmo, ódio ou vingança. No primeiro caso, as palavras não possuem a força molesta própria de uma deliberação malévola consciente. A criatura leviana é menos responsável do que maldosa, porém, aquela que se concentra na ação deliberada de prejudicar alguém pelo pensamento,
pela palavra ou pela bruxaria através de objetos preparados, movimentando forças tenebrosas contra o próximo, elabora ou cria o seu próprio infortúnio. Pergunta: há fundamento de que as pragas e maldições também causam desgraças? Ramatiz: o homem é um espírito ou núcleo espiritual, que centraliza em si todos os tipos de forças imanentes aos diversos planos de vida. O corpo físico é a vestimenta transitória de menos importância no conjunto do homem, pois a energia que ali se condensa na forma de matéria, força, incessantemente, a fuga e libertação para retomar ao seu plano original. Essa energia, aprisionada em todas as formas do mundo, produz na sua exsudação permanente as diversas auras, que se compõem das radiações dos objetos e seres. É a polarização resultante do impulso centrífugo da energia condensada, tentando readquirir a sua vivência normal ou estado de absoluta liberdade. Quando o espírito pensa, ele agita todos os campos de forças que baixaram vibratoriamente até atingirem o seu perispírito e o corpo físico. Assim projeta em todas as direções energias benfeitoras ou malévolas, criadoras ou destrutivas, segundo a natureza dos seus pensamentos e sentimentos. A palavra, portanto, é a manifestação sonora, para o mundo exterior, do sentimento ou pensamento gerado no plano oculto do ser. Deste modo, além dela constituir força duradoura, ainda incorpora no seu trajeto as demais energias benéficas ou maléficas que, no seu curso, ativa e desperta nas criaturas interessadas no mesmo assunto. Aliás, é tão sutil e influente a palavra, que certas pessoas, devido a um sentido oculto, chegam a pressentir quando alguém fala mal delas, e as deixa alertas contra algum perigo iminente. Ademais, as palavras ainda conduzem algo do cunho particular ou psicológico da característica individual do seu autor, quando são forjadas por sentimentos censuráveis contra outrem. Pergunta: gostaríamos de uma explicação mais clara. Ramatiz: há diferença de tensão ou impacto no feitiço verbal, ou na praga, quando é pronunciado por um homem egoísta, avarento, invejoso, luxurioso ou pusilânime, pois embora sempre seja crueldade causar qualquer dano ao próximo, a palavra conduz na sua base o fluido gerado pelo pecado fundamental de cada ser. Servindo-nos de um exemplo, algo rudimentar, diríamos que a maldição do avarento é mais avara na sua contextura vocabular daninha, do que mesmo a praga pronunciada por um homem pródigo. As pragas proferidas pelas pessoas otimistas são bem mais inofensivas do que as maldições das pessimistas. As primeiras não conseguem eliminar da base de suas palavras ofensivas o sentido peculiar de verem as coisas e de um modo saudável. As segundas, no entanto, através da emissão verbal, vertem toda a sua mágoa do mundo e dos demais seres, pois transbordam um rio de vingança pela ofensa de algumas gotas de água. Também existe profunda diferença entre o ato de maldizer e abençoar, que se revela na própria expressão psicofísica da figura humana, porque também difere o tipo e a qualidade de energias que são utilizadas para manifestar cada uma dessas atitudes. Quando abençoamos, mobilizamos energias dosadas desde o reino espiritual, mental, astral, etérico e físico, na forma de um combustível superior, para expressar a ideia, o sentimento e emoção sublimes do nosso espírito naquele momento. Durante o ato de abençoar, o homem revela na sua configuração humana a magnitude, altiloquência, mansuetude e o recolhimento do espírito preocupado em invocar forças superiores e benfeitoras em favor de alguém. O brilho dos olhos, o gesto das mãos, a expressão do rosto e a quietude do corpo formam um conjunto de aspecto atraente, a combinar-se mansamente com o fluido amoroso que sempre acompanha a palavra benfeitora. Há indizível encanto e respeito no gesto da mãe que abençoa o filho, quando ela mobiliza a sua força materna e invoca a condição divina de médium da vida, a fim de rogar ao Criador a proteção amorosa para o seu prolongamento vivo, no mundo.
O pior bandido comove-se diante da sinceridade e do sentimento puro de alguém que o abençoa, e não rejeita essa oferenda espiritual, que não humilha nem ofende. A bênção é uma invocação divina outorgada aos homens para ajudar outros homens, pois, em vez de pedido ou rogativa egotista a favor de quem abençoa, é uma súplica a Deus para beneficiar o próximo. A bênção é a homenagem fraternal, que adoça a alma de quem a recebe e beneficia quem a dá. Pergunta: então há fundamento na praga ou maldição, que é um acontecimento oposto à bênção, e até algo frequente entre as criaturas mais primitivas? Ramatiz: há pouco explicamos que a criatura, quando abençoa, expressa-se num gesto sereno, simpático, agradável e cativante, como reflexo exterior do sentimento magnânimo que lhe vai na alma. Mas tudo se modifica quando ela maldiz, porque então mobiliza energias inferiores e agressivas, que revelam seu estado espiritual de ira, turbulência e desatino espiritual, numa aparência repulsiva e atrabiliária. O praguejador crispa as mãos e os olhos fuzilam despedindo faíscas de ódio, dilatam-se as narinas sob o afar violento do amor próprio ferido, ou entorce-se o canto dos lábios sobre os dentes cerrados. A fisionomia fica congesta e retesada, delineando faces animal na sua fúria destruidora. Sem dúvida, há pessoas que também maldizem ou rogam pragas tão despercebidamente, como a usina elétrica projeta sua força mortífera e silenciosa através dos diversos transformadores que a conduzem até o objetivo final. Mas a carga pensada e concentrada sob uma vontade diabólica e fria, assim como o veneno, disfarça-se e mata no copo de água cristalina. É o feitiço silencioso e de força penetrante como a rosca sem fim. Consoante as leis de afinidade energética, esse feitiço mental e verbal, além do seu impulso original, alimenta-se, dia a dia, sob o pensamento perverso da pessoa extremamente vingativa. No entanto, a praga ou a maldição proferida abertamente pela pessoa temperamental e sem controle emotivo, é impulso mais inofensivo do que a carga enfeitiçante e destruidora, que se forja lenta e calculadamente no quimismo do laboratório consciente mental. E o povo então considera inofensiva a praga que sai da boca para fora, mas arrepia-se quando ela parte do coração. Pergunta: como se explica isso? Ramatiz: há pragas e maldições que são frutos de uma construção mental demorada, cozidas a fogo lento e avivadas, dia a dia, sob a nutrição odiosa de um amor próprio orgulhoso e vingativo. Elas se alimentam no calculismo mental frio e criminoso de destruir o adversário. A vingança é a delícia dos deuses, disse certo imbecil na terra, provavelmente acometido de alguma crise mórbida, que o fez ignorar o sofrimento atroz espiritual e próprio dos vingativos, depois de sua morte física. Aliás, não, é preciso ser um mago para concentrar a desgraça na palavra que maldiz o próximo, basta ser um homem perverso. Mas, enquanto as pragas forjadas da boca para fora são instintivas, como as avesitas que tombam desamparadas dos ninhos ao iniciar o seu voo indeciso, a maldição consciente é força tão diabólica, que arrasa a vítima indefesa e massacra o seu próprio autor imprudente. Pergunta: há fundamento de que a praga de mãe é irreparável? Ramatiz: a força destruidora da praga ou maldição depende fundamentalmente do grau de sua veemência odiosa e do vínculo fluídico que existe entre a pessoa que amaldiçoa e a que é amaldiçoada. Obviamente, entre mãe e filho existe o mais profundo vínculo psicofísico, pois a mãe gera-lhe o corpo carnal no ventre durante os 9 meses tradicionais, e ainda sofre todos os impactos da natureza espiritual boa ou má do descendente, pela fluência ou troca de fluidos mentais e emotivos entre ambos, durante alguns anos e acima dos laços comuns consanguíneos. Ademais, segundo a lei do karma, os pais e filhos tanto podem ser inseparáveis amigos como os piores inimigos enlaçados pelo pretérito. No primeiro caso, eles estarão unidos pelo amor, e, no segundo, imantados pelo ódio.
Há filhos cuja conduta mercenária e exploração dos pais leva aos acometimentos tão censuráveis, que as pragas maternas encontram um terreno fértil para medrar sem qualquer apelação. As mães não costumam maldizer os filhos amorosos, bons e laboriosos e os lembram em suas preces e rogativas a Deus. E aquelas que, por qualquer contrariedade filial, rogam pragas no desabafo ou desespero sobre os filhos gerados para sua própria redenção espiritual pregressa, são como as crianças imprudentes, que lançam a esmo o brinquedo chamado bumerangue, e depois são atingidas no retorno, com redobrada violência. Alhures já comentamos que a ira, a cólera, o despotismo e o ódio produzem fluidos tão tóxicos na vestimenta espiritual do homem, que ao verterem para o mata-borrão vivo do corpo físico produzem moléstias incuráveis e as aflições mais indesejáveis. As explosões mentais ou verbais contra o próximo, convertendo-se na carga tóxica gerada pela mente sob o combustível do ódio, raiva ou vingança, após atingir o objetivo colimado, encorpam-se com os fluidos mórbidos da vítima e retomam centuplicadas em sua natureza agressiva contra o próprio autor. A maldição de mãe é a mais funesta de todas as maldições, porque além de produzir o fluido virulento, próprio da criatura encolerizada, age com extrema rapidez através dos laços íntimos forjados na própria gestação materna. Os fluidos destrutivos, mobilizados pela praga de mãe, causam inevitável desgraça porque ferem o próprio vaso carnal a que ela deu vida. Pergunta: obviamente, a praga de mãe é realmente irreparável? Ramatiz: isso depende da intensidade da força do ódio da mãe que maldiz, como também do grau de culpa do filho. Pergunta: há fundamento de que a praga de madrinha também é difícil de se conjurar? Ramatiz: conforme a tradição católica é consagrada pela cerimônia do batismo, a madrinha é a substituta da própria mãe. O ritual do batismo é uma cerimônia respeitosa, que confirma a severa obrigação espiritual dos padrinhos junto à pia batismal, comprometidos de protegerem o afilhado na ausência dos pais ou em circunstâncias infelizes. Ninguém é obrigado a batizar qualquer criança, mas, depois de fazê-lo, seja sob a égide católica, protestante, espírita ou umbandista, terá de cumpri-lo, sob pena de sofrer imensas desventuras no mundo espiritual. Embora saibamos que as cerimônias religiosas do mundo, derivadas de dogmas e tabus do passado, jamais poderão modificar a essência íntima do espírito, elas podem despertar forças ocultas e ajustar os pensamentos sobre o mesmo tema espiritual. Durante o batismo processam-se fenômenos de imantação pela convergência de fluidos que são mobilizados pelos pais, padrinhos e pelo próprio afilhado, compondo-se um amálgama ou vínculo de grave compromisso espiritual entre os presentes até o fim da existência carnal. A madrinha e o padrinho assumem espontaneamente, em espírito, a obrigação de cuidar do filho virtual e adotivo, que lhes é oferecido através da cerimônia do batismo. O ritual apenas consagra no mundo profano aquilo que já foi deliberado no mundo espiritual. Nota de Ramatiz: despreocupa-nos cuidar se as crianças devem ou não devem ser batizadas, pois, segundo a doutrina espírita, todas já nascem sob o batismo amoroso de Deus. Em verdade, o homem salva-se pelas suas obras, e não por suas crenças. Mas a cerimônia ainda é um hábito que se justifica pelos acontecimentos mais importantes na vida humana. Há cerimônias na esfera científica, durante a consagração de um sábio ou evento incomum, na esfera política, marcando o triunfo eleitoral ou a vitória diplomática. Na colação de grau de doutorandos, há discursos, juramentos, flores, becas, trajes novos, ritual de entrega de diplomas, evocações saudosistas dos falecidos ou homenagem aos veteranos. A cerimônia, portanto, é uma confirmação ou memorização, no mundo de formas, até que o homem possa manifestar-se na sua autenticidade espiritual. Fim da nota. Evidentemente,
Se a madrinha assume perante a divindade o compromisso espiritual de substituir a mãe doente que aceita por afilhado, ela também fica vinculada a ele por laços ocultos avivados durante o batismo. Dali por diante, tanto a sua bênção como a maldição transmitem-se rapidamente sobre o afilhado ou filho adotivo, sob a mesma vinculação de mãe e filho. Daí a veracidade do senso popular, quando diz que praga do madrinho é tão forte como a praga de mãe. Pergunta: há preocupações ou sofrimentos por parte dos pais desencarnados, que não batizaram os seus filhos, quando em vida física? Ramatiz: os pais desencarnados não se preocupam porque seus filhos não foram batizados, pois verificam, no além, que a salvação do homem não depende de crença ou cerimônia, porém, de suas obras. Mas eles sofrem atrozmente, quando seus descendentes ficam na penúria, entregues aos vícios do álcool, jogo, entorpecentes ou descamo para o roubo, crime ou para o suicídio. É lamentável o sofrimento dos pais aflitos, quando depois de confiarem os filhos na cerimônia do batismo a padrinhos de estabilidade financeira no mundo carnal, verificam que estes nada fazem para minorar a desdita de seus afilhados. Não importa se o batismo é uma cerimônia católica, protestante, espírita ou umbandista, ou se o consideram superstição, mito, dogma ou crendice. Ele pouco vale na consagração à luz do mundo físico, mas é um compromisso severo e espiritual, alguém apadrinhar uma criança que lhe é oferecida em nome de Deus. O próprio dicionário humano esclarece, em linguagem categórica, que padrinho é o patrono, o protetor e madrinha no feminino. É, portanto, uma segunda paternidade que o homem assume sobre o filho do amigo, parente ou servidor, no ato espontâneo de aceitar um filho adotivo. Mas as obrigações também são recíprocas entre padrinhos e afilhados, motivo por que estes tanto merecem a bênção, como podem fazer jus à maldição de madrinhas. Pergunta: e qual seria um exemplo convincente da força da palavra em sentido construtivo? Ramatiz: há pouco, referimos-nos à palavra amorosa, construtiva e catalisadora de forças e emoções superiores, como é a expressão verbal Deus te abençoe, vigoroso mantram, que dinamiza na criatura a esperança e o júbilo espiritual. Assim como a praga ou a maldição de mãe, a de madrinha é força tenebrosa e mais destrutiva do que a proferida por estranhos. A bênção, no mesmo caso, também produz resultados mais sublimes e benfeitores. Com o magnetismo energético e hipnótico das palavras, podemos despertar energias e promover transformações miraculosas. Jesus levantava paralíticos com sua palavra criadora, desatando energias adormecidas e produzindo verdadeiros milagres. Há médicos inteligentes, que obtêm curas extraordinárias de seus pacientes, mobilizando palavras criadoras e dinamizando formas pensamentos vigorosas, que combatem e destroem as acumulações fluídicas enfermiças. Cada letra, ou sílaba, além de sua ação vibratória no campo mental, astral e etérico do homem, ainda repercute em determinada região ou zona do seu corpo físico, onde produz as modificações mais sensíveis. Aliás, diz a ciência do mundo que o homem põe em movimento 72 músculos do corpo, cada vez que pronuncia uma só sílaba. Pergunta: seria possível dar-nos alguns exemplos concretos da ação psíquica e física das palavras? Ramatiz: há palavras antipáticas e equívocas, com demasiada aglutinação de consoantes, que produzem sensações desagradáveis na mente humana e influem na temperatura, pressão e circulação humana. Cada uma das letras do alfabeto repercute pelo corpo do homem em zonas distintas, conforme pode ser comprovado pela auscultação mental, durante a sua pronúncia. Malgrado julgar-se mito ou superstição, os magos conseguiam aumentar a produção de sucos gástricos, fermentos pancreáticos e bilis, inclusive acelerar os batimentos cardíacos, elevar a pressão, a temperatura e relaxar os nervos, pronunciando determinadas palavras.
Graças às inteligentes combinações de sílabas e palavras atuando na contextura fisiológica do ser, desapareciam ictemas, impingens, verrugas ou excrescências da pele. É bastante o homem concentrar sua atenção, quando pensa ou fala, para verificar a atuação de cada letra num ponto dado do corpo físico. O I, por exemplo, quando a pessoa pensa nele, repercute no alto da cabeça, porque é o símbolo da união psíquica com o chakra coronário. O K soa mentalmente no centro da garganta, repercutindo na região do chakra laríngeo. O H tende a ressoar no ventre, na região do plexo abdominal, onde se situa o chakra gástrico ou umbilical, repercutindo exatamente à altura do grande nervo simpático, onde se apoia o corpo astral das emoções. O A repercute mentalmente na base dos pulmões, o N nas fossas nasais, o L na ponta da língua e o X na ponta do umbigo. O T atua na fronte, principalmente nos lobos frontais do chakra frontal. A sua haste horizontal e a vertical deixam a sensação de saírem pelo topo da cabeça através do chakra coronário. É o elo da união divina, é a letra simbólica da cruz humana. Basta o homem abrir os braços e pensar nela, com atenção e calma, para verificar o eflúvio da corrente fluídica, que sai pela ponta dos dedos das mãos e da cabeça aos pés, num processo de fio-terra. A letra ressoa na base da espinha, no campo etérico do chakra kundalíneo, controlador do processo genético. Pergunta: mas não existem idiomas que até possuem caracteres completamente diferentes dessas letras tradicionais, como é o chinês e o árabe? Matiz: sem dúvida, há certas diferenças de letras na conformidade dos diversos idiomas falados no mundo, porém, cada raça é de uma contextura etéreo-física à parte, possuindo características e idiosincrasias distintas das demais. Assim, as variações ou tipos de letras que podem produzir mentalizações e repercussões diferentes do que estamos explicando coincidem, também, com o tipo psicológico e espiritual da mesma raça. Por isso, o idioma mais perfeito como um meio de relação entre a humanidade, no futuro, ainda é o Esperanto. Apesar de sua expressão predominantemente fonética, as repercussões de letras, sílabas e palavras da pronúncia esperantista incidem sobre os principais centros de ligações entre o corpo físico e o perispírito. Assim, durante o próprio falar esperantista, processam-se, também, louváveis operações de reajustes e a melhor sintonia nas relações do espírito com a matéria. Os estudiosos podem verificar, pela atenciosa auscultação mental, que as combinações de sílabas repercutem em certos pontos do organismo, qual seja nas glândulas endócrinas, nos plexos nervosos, nas zonas cerebrais, nas mãos, nos pés, nas pontas dos dedos e demais órgãos. Em consequência, é fácil de comprovar se o efeito produzido pelas palavras boas ou más, que atuam no perispírito humano modificando-lhe a estabilidade, alterando-lhe a circulação mental astralina e o seu comportamento energético com o duplo etérico. Daí, existirem palavras trágicas, tenebrosas ou fatídicas, que funcionam supercarregadas de maldade e ódio, como terríveis dardos do feitiço verbal projetados veementemente sobre determinada vítima. Da mesma forma, há os mantras, palavras abençoadas, chaves mágicas do passado, que ajudam a desenvolver corretamente os chakras etéricos, pela sua sonora combinação mental, astral, etérica e física. Pergunta: que são mantras? Matiz: mantras, como peças idiomáticas consagradas pelo uso superior, são letras e sílabas de articulação harmoniosa. Quando pronunciadas num ritmo ou sonoridade peculiar e sob forte concentração mental, elas despertam no organismo físico do homem um energismo incomum, que lhe proporciona certo desprendimento ou euforia espiritual. Há pouco, explicamos os efeitos produzidos no corpo físico pelo simples pensar em algumas letras do alfabeto ocidental. As palavras mantrânicas, no entanto, possuem maior poder de ação no campo etéreo astral do homem,
pois aceleram, harmonizam e ampliam as funções dos chakras do duplo etérico. Elas auxiliam a melhor sintonização do pensamento sobre o sistema neurocerebral e as demais manifestações da vida física. Como a palavra se reveste de forças mentais, que depois atuam em todos os planos da vida oculta e física, para dar curso às vibrações sonoras no campo da matéria, ela, então, produz transformações equivalentes à sua natureza elevada. A palavra escrita ou falada expressa a linguagem do homem, da tribo, do povo, da nação ou da raça. Em consequência, ela também define o temperamento, o idealismo, o otimismo, o pessimismo, o senso artístico, a conduta moral, a malícia, a seriedade, a cultura, a alegria e, portanto, o progresso espiritual. Os povos civilizados e otimistas, cuja cultura filosófica é de ordem superior, quando falam ou escrevem usam vocábulos leves, fluentes, agradáveis, claros, sonoros e reveladores exatos das ideias superiores. Em certas localidades italianas, a linguagem do povo é tão sonora como a música que ali predomina sobre todos os motivos de vida. O francês parisiense, inato, fala num tom de cortesia, no qual transparece um ar travesso, malicioso e inteligente. Porém a linguagem de muitos povos asiáticos é engrolada, gritante e desagradável, afim à sua idiosincrasia, belicosidade ou especulação inescrupulosa. Os negros africanos e os selvagens falam para dentro, como diz o vulgo, são palavras obscuras, verdadeiros rumores verbais, que exigem uma multiplicidade de gestos para serem entendidos, cujo desperdício de sons não identifica ideias nítidas, lembrando alguém que despeje um tonel de água somente para encher um copo. Por isso, as palavras mágicas ou mantras revelam, também, na sua enunciação disciplinada e no seu ritmo ascendente, o caráter, a força, a sublimidade, a religiosidade ou a ternura espiritual de um povo. Os tipos de mantras, escolhidos para as práticas religiosas e esotéricas, também são expressões verbais de ideias revestidas de elevado teor espiritual. Pergunta: diríamos que os mantras são palavras construídas propositadamente, para despertar efeitos ocultos nos seres? Matiz: não se constroem mantras sob a frialdade científica nem por caprichos esotéricos de simples ajustes de vocábulos, pois não despertariam efeitos espirituais superiores na alma humana. Em verdade, são as próprias palavras, que se consagram em mantras pelo seu uso elevado, transformando-se em verdadeiras chaves verbais de ação espiritual incomum sobre os diversos veículos ocultos e físicos de que se compõe o homem. Elas congregam as energias e as próprias ideias ocultas dos seus cultores, associando as forças psíquicas benfeitoras, que depois se convertem em vigorosos despertadores espirituais. Ademais, há nas palavras sublimes certa musicalidade terna e vigorosa, doce ou agreste, que acionada progressivamente pode alcançar a intimidade atômica da matéria e alterar-lhe a coesão íntima, causando modificações inesperadas. Existe muito fundamento científico na tessitura de certas lendas do passado, quando determinadas palavras, pronunciadas sob forte concentração, podiam agir na matéria, como a frase mágica do Abre-te Sésamo, na história pitoresca de Ali Baba e os 40 ladrões. A cultura, a ciência, o ideal e a religiosidade e o grau de espiritualidade de um povo, também cria-lhe um timbre ou cunho esotérico firmado no mundo oculto pela sua egrégora mental. Os mantras, de um povo para outro, embora sejam sempre formados de palavras sublimes consagradas pelo tempo, também se revelam de matizes diferentes. O ambiente esotérico de cada povo também influi na intimidade de sua linguagem, em suas palavras escritas e orais, enfim, em seus mantras. Quanto mais pronunciamos determinada palavra e pensamos nela, ou na sua expressão fundamental, tanto mais energética,
Mais coesa e nítida é a sua representação idiomática e vibração psicofísica. Palavras como amor, paz, perdão, mansuetude, ternura, esperança, bondade, embora sejam vocábulos comuns e de uso no mundo profano, já possuem sentido para servirem como verdadeiros mantras em cursos